Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, tudo bem? Muito bom estar com você aqui de novo em mais um episódio aqui do Praxis da FABAPAR e é com muita alegria que eu quero desejar a você que está vindo ouvir a gente pela primeira vez, seja bem-vindo! Como tem sido legal o número de pessoas que tem aparecido para nos ouvir pela primeira vez, é uma grande alegria ter você conosco e você que já vem numa caminhada, muito obrigado pelo crédito que você tem dado pra gente de caminhar conosco. Deixa eu te pedir um favor antes de você continuar a ouvir, que se de alguma forma esse podcast tem sido uma bênção para você, você tem aprendido, tem crescido com ele, nos ajude. Compartilhe ele com mais pessoas. Se você está no YouTube, ativa o sininho, dê um joinha pra gente, se inscreva no canal da FABAPAR. Se você está no Spotify ou no Deezer, mande o link para mais pessoas, salve o episódio, né? Se inscreva aí para que você possa receber mais e mais pessoas, se você receber as notificações, tudo direitinho, vai ser um privilégio pra gente, tá bom? E sem mais demoras, vamos para o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar sobre aconselhamento pastoral. E vocês já vão perceber o motivo pelo qual tem um nome depois do aconselhamento, né? Talvez você que está conversando, ouvindo a gente, já está assim, aconselhamento não é aconselhamento? Que história é essa que tem adjetivo depois? Calma, você já vai entender o porquê disso. Mas para nós conversarmos sobre esse tema tão legal, tão importante nos nossos dias, nós temos dois convidados muito especiais e eu quero que eles se apresentem para nós aqui. Está com a gente, então? Tudo bem, Thiago? É um prazer estar com você, junto com o Renato, nesse encontro, nesse bate-papo, né? Meu nome é Edilson, sou casado com a Elci, já indo para 40 anos, né? Muito legal. Pai do Daniel, da Susan, e a família foi crescendo. Aí Daniel casou com a Elisa, eu tenho um netinho chamado Luca, e a Susan casada com Paulo. Coloco isso porque acho que é bem importante na minha vida, né? Tem a ver com as áreas que eu gosto bastante, teologia, psicologia e história, né? E eu citei Elcio, Daniel, Susan, Elisa, Luca, Paulo, porque também, quando nos encontramos, a gente conversa sobre esses assuntos, teologia, psicologia e história. Tá com a gente também? Fala, Thiago, tudo bem? Tá com vocês também o Renato, né? Sou pastor de jovens na Segunda Igreja Batista de Curitiba, sou professor na FABAPAR, né, da disciplina de Psicologia Geral, no Bacharel EAD, né? Sou casado com a Flávia, sou pai do Benjamin, né? E também sou psicólogo, né? Como minha primeira formação, né? Tô trilhando aí o caminho do Edilson, acho que eu vou abrir mão da história, tá, professor? Mas estamos caminhando aí, né, para caminhar nessas duas linhas que graças a Deus tem dado graça, abençoado. É um prazer estar com vocês aqui gravando esse podcast. Muito obrigado, professor Edilson, professor Renato, por estarem com a gente, né? São dois professores da casa, duas pessoas próximas, então é muito bom ter vocês com a gente. E esse que vos fala, Thiago, também sou professor na faculdade, tenho tido a oportunidade de caminhar com vocês aqui no podcast Praxis, tá bom? Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre aconselhamento pastoral, na vivência de vocês dois, qual é o diagnóstico que vocês fazem do tema
na igreja, nos ambientes cristãos, agências missionárias ou instituições de ensino como a nossa, né? Como que vocês veem o estado hoje do aconselhamento pastoral, antes da gente definir um pouquinho ainda, mas a gente vê como é que está o aconselhado, como é que está o conselheiro, como é que está a prática disso nos dias de hoje, como que vocês enxergam? Vamos colocar aí o aconselhamento pastoral, né? Alguns colocam como aconselhamento cristão, outros colocam como aconselhamento bíblico. Ele está dentro da área da teologia. Então, seria importante a gente pensar assim, né? Onde eu coloco essa área, né, de atuação ou essa ação pastoral dentro da teologia. Isso significa, então, que aconselhamento pastoral é antigo. A forma de se fazer aconselhamento ela pode ser moderna, né? Porque tem a ver com métodos, técnicas, né? Manejo, acolhimento, né? Modelos de aconselhamento, mas ele está dentro da área da teologia. Isso significa, então, que quando eu fiz teologia lá atrás, eu terminei na década de 80, né? Minha turma, 1982. Eu tive essa disciplina e ela continua, né? Daí a relevância. Penso assim, que não tem como fazer teologia sem ter o aconselhamento pastoral, independente da linha, né? Independente da escola, vamos colocar assim. Mas eu penso que é fundamental. Complementando só um pouco que o professor falou, professor Edilson, complementando não, né? Enriquecendo aqui a nossa discussão, é exatamente isso, é algo que nasceu junto com a teologia e vem acompanhando historicamente o seu desenvolvimento e se atualizando com o tempo, mas sem perder a sua essencialidade, que é a Bíblia, né? Nós não vamos falar sobre aconselhamento bíblico, né, Tiago? Nós não vamos falar sobre isso diretamente, mas, né, ele se fundamenta, né, nas escrituras dentro tanto do seu processo de aplicação, de busca, quanto do uso por parte tanto do conselheiro quanto do aconselhado, né? Então, com certeza, o aconselhamento pastoral está dentro da teologia, né, mas está dentro também da vivência pastoral, né, de nós pastores enquanto prática, né, no nosso dia a dia, né, na igreja, enfim, nas demandas diárias. Deixa eu pegar aqui, Tiago. Vamos por aqui, né? Esse nosso bate-papo, né? Se é teologia, não tem como não ter Bíblia. Então, assim, qual é a base da teologia? Né? Então, você também tem tipos de teologia, né? Mas todas elas vão ter como base a palavra de Deus, a Bíblia. O que você vai ter, então, na teologia é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e aí na prática do aconselhamento é que você pode propor uma teologia que vai dialogar com uma outra área, né? Que é a segunda área que eu citei aqui, que eu gosto, que é a psicologia, que é também da área do professor Renato. E algumas abordagens do aconselhamento vão dizer assim, é só a Bíblia, acabou, não tem mais nada. Mas pode dialogar com a filosofia? Não. Pode com a filosofia, com a psicologia? Não, não pode. Mas não tem como você pensar em teologia cristã, sem a palavra, né? Sem a Bíblia. Legal. A gente está ansiosíssimo para definir e estabelecer os fundamentos, né, do nosso tema. Mas antes de a gente ir lá nessa fundamentação, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor, pessoas têm procurado de uma forma espontânea esse aconselhamento? Como que vocês veem isso? Na prática de vocês, é uma demanda, assim, inesgotável? Vocês estão sentados na de vocês e do nada aparece, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso... Ou essa prática está sendo, assim, muito mais de o conselheiro ir, não, eu preciso cuidar de pessoas, eu vou atrás de pessoas. Como que tem sido essa vivência para vocês?
Olha, eu posso dizer que nesse tempo, eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas nós estamos, né, há 1 ano e 2 meses numa pandemia, em casa, vivendo todas as circunstâncias aí bem complicadas. E eu posso dizer que nesse último ano, vou falar especificamente sobre esse último ano, tá, Thiago? A gente vê que as demandas se aumentaram e a busca por respostas imediatas, que eu acho que é um problema até que a gente pode depois conversar aqui, ela cresceu muito. Então, né, antes a pessoa saía do trabalho e perguntava se você tinha uma meia hora para conversar com ela no gabinete. Hoje a pessoa pega o celular e te manda um áudio, te manda uma mensagem, te manda alguma notificação dizendo eu preciso de ajuda, eu estou com essa situação, eu estou com essa realidade. Então, eu sinto que tanto pro conselheiro, né, vamos colocar assim, né, e o aconselhado, a gente vive um tempo, né, de buscas por respostas, né, muito rápidas e o quão breves possíveis, e não há limites para quando essa resposta vai ser, quando essa pergunta vai ser feita e quando essa resposta vai ser dada. Então a gente vive eu posso até dizer um desequilíbrio, mas é algo generalizado por parte de todo mundo. Então, enquanto pastor, né, eu posso colocar aqui, enquanto pastor também, alguém que está atuante no ministério, é o dia todo, é você dormir às 11, sem mensagens no WhatsApp, e acordar 7h30, 8 horas com 20, 25 mensagens, e dessas 20, 25, algumas serão, né, demandas que a pessoa teve durante a madrugada. Você fala assim, poxa, não estão dormindo, não estão descansando? Então você já levanta outros problemas, né? Porque se a pessoa te mandou uma mensagem 3 horas da manhã, o problema são 2, né? Não é só a demanda dela, existem outras questões envolvidas. Então eu diria que antes da gente trabalhar a questão das fundamentações, como você falou, realmente, as demandas neste tempo estão muito maiores do que anteriormente. Não que antes não tinha, mas antes existia um tempo determinado, você tinha um perfil de demanda. Dava para esperar. Exatamente. Hoje isso não existe mais. Acho que entra numa percepção, Renato e Tiago, que a gente poderia chamar de aconselhamento pastoral formal e aconselhamento pastoral informal. Acho que essa percepção também é legal, né? O formal é aquele que é feito por alguém que fez um bacharelado em teologia, tem uma titulação, e dentro da comunidade ele já tem um certo reconhecimento. E eu vou dizer até o seguinte, não sei se esse é mais hábil do que o que faz o aconselhamento informal. Esse que o Renato colocou, que recebe 9 da manhã, Renato, olha, eu preciso conversar com você. Mas eu não tenho tempo agora, eu estou com outro compromisso. Não, mas é 5 minutos. 5 minutos eu tenho, então dá uma ligada aqui, eu vou conversar com você, né? Eu chamaria isso de um aconselhamento, aconselhamento pastoral, mas eu penso que é informal. Ele não tem lá o tempo determinado, ele não está num gabinete, numa sala preparada para o aconselhamento. Esse informal, eu penso que ele é dinâmico. Você saiu para tomar um café, vamos tomar um café, Edilson? Vamos. Eu saí para tomar um café, estou no ambiente tomando um café. E o assunto é da área do aconselhamento. Claro, cuidado que você tem que ter ali, se tem muita gente em volta, a temática que está sendo levantada ali, né? Pela questão de sigilo e segurança, né? Mas esse informal pode ser que demande um aconselhamento formal, aquele que você, preciso conversar com você com mais tempo, eu preciso conversar com você mais vezes, né? De tal forma que o aconselhamento está aí ativo, dinâmico. As pessoas estão fazendo, com conhecimento ou não. Ou não, exatamente. Exatamente. Thiago, é interessante a gente olhar essa especificação que o professor Edilson trouxe do formal e do informal. O formal é o que acontece no gabinete. O informal é aquele que acontecia no final do culto, nos últimos bancos. Isso. Né? Que a pessoa te puxa ali pelo braço, senta aqui que eu preciso conversar com você. Agora é aquele que fica no final da chamada do Zoom, espera todo mundo sair e fica só exatamente. O pastor e o cara no Zoom. Pastor, você tem 10 minutinhos? Isso.
Você demandou matemática ali, houve uma dinâmica, o pessoal foi saindo. O senhor tem 10 minutinhos? Dá para eu falar com o senhor mais um pouquinho sobre esse tema? É isso, Agora, né? explorando essa última temática que vocês colocaram aí sobre a capacitação, né? É interessante que como aquele que se intitula, por exemplo, uma prática de um teólogo, né? Aquele que esboça a teologia, quando vem algo ruim sobre alguém, triste, o que o teólogo... Eu tô fazendo assim uma distinção, vocês podem até brigar comigo depois, tá? Mas deixa eu brincar aqui um pouquinho, que é o seguinte, o teólogo ele diz o seguinte, olha, aconteceu uma catástrofe por causa disso. Ele responde, né, uma motivação bíblica lá do porquê catástrofes acontecem. Ele fala sobre o Deus que permitiu a catástrofe, né? O conselheiro, ele tem que responder duas perguntas. Ele tem que responder, além do motivo pelo qual aconteceu a catástrofe, ele tem que cuidar do coração enlutado e triste por ter sofrido a catástrofe. Então, se a gente fosse brincar, o conselheiro, ele tem dois papéis. O de responder ao motivo e o responder o que eu faço agora que eu tô triste, né? Como que vocês veem um último diagnóstico agora, pra gente ir pra fundamentação? Essa capacitação dos conselheiros. Vocês acham que tem sido bem feita? Estamos equipados no nosso ambiente cristão? Ou, de fato, tem sido criada uma grande responsabilidade nesse até aconselhamento informal que o professor Edilson disse? Como que vocês veem esse assunto assim? Eu posso entrar aqui, Tiago, e começar a fazer algumas colocações, né? Depois o Renato entra também. Embora o aconselhamento informal, né, tenha essa dinâmica, é realmente preocupante no sentido daquilo que está sendo orientado, né? Então, legal, o nosso encontro aqui é uma proposta de trazer essa discussão para que pessoas possam ler um livro sobre técnicas de aconselhamento, metodologia, abordagens, né? Para que ele diga assim, nossa, eu já faço isso, mas eu posso fazer isso com uma habilidade maior. Eu posso ter consciência de que estou fazendo aconselhamento pastoral. E não só acolhendo, como o Renato colocou, o irmão no final do culto, porque o pastor muito ocupado, né? Algumas igrejas demandam muito, e aí tem aquele irmão com quem a pessoa vai conversar. É aconselhamento. Ele já faz isso, mas ele não tem nem consciência, né? Então, já vou até colocar aqui essa ideia, né, da conceituação, que é aconselhamento. São vários autores que vão falar sobre isso, né? São muitos conceitos. A gente pode resumir o aconselhamento como um encontro entre pessoas. Alguém que demanda uma questão, que tem uma questão, ou seja, um conflito, seja uma crise, e alguém que se propõe a ouvir essa questão. E é claro que aí vem a questão da preparação, né? Se eu vou ouvir mais vezes, eu me coloco à disposição para acolher o outro, é claro que essas demandas vão aumentar e serão complexas. Daí o preparo, daí aquilo que a gente falou de isso é um aconselhamento com características mais formais, né? Não precisa ser um pastor ou uma pastora. Nossas comunidades cristãs de fé, elas estão cheias de pessoas, né, sensíveis, com compaixão, misericórdia, para um encontro com o outro, né? Esse encontro é o aconselhamento, que aí sim precisa de um treinamento, de um cuidado maior, para que essas pessoas possam desenvolver essas habilidades. E esse dom que eu coloco como dom do Espírito, que é a compaixão, a misericórdia, a sensibilidade. Que nem sempre o conselheiro formal, né, treinado, ele vai desenvolver. Essa discussão também é interessante. Com certeza. E eu vou exemplificar aqui, Thiago. Vou falar de mim, né? Um pouco daquilo que o professor colocou. Existe
pessoas, né, com esse dom, né, com essa aptidão por aconselhamento. E isso muitas vezes acontece de uma forma natural e informal. Ninguém chega na igreja com uma placa, sou conselheiro, né? Estou aqui apto ao aconselhamento. Eu comecei... É interessante, Renato, aqueles coletinhos, sabe, de igreja que posso orar por você? Exatamente. Começar a fazer uns coletinhos daquele, posso aconselhar você? Sim. Estou à disposição para aconselhar você. E citando isso que você está falando, eu já vi situações onde essa pessoa recepciona alguém sobre alguma necessidade e ela fala, espera aqui que o pastor já vai conversar com você. Então, ele está ali, tipo, para organizar a sua agenda, né, basicamente. Mas contando um pouco de mim, eu comecei a liderar adolescente muito novo, eu tinha 14 anos. E por algum motivo, né, talvez pela posição de referência e tal, eu era uma pessoa bastante solicitada desde os meus 14 anos. Então eu era uma pessoa que muita gente, eu queria conversar com você. E cara, o que era eu com 14 anos ouvindo problemas de pessoas? E problemas e crises muito similares às minhas. Eu só estava numa posição diferente ali. Então, é aquilo que o professor colocou. Eu fazia muito mais um processo de escuta e de e vamos orar, do que necessariamente algum tipo de técnica ou de abordagem ou de, enfim, o aconselhamento prático em si. O que eu fazia era uma escuta. Vem cá, me dá um abraço, deixa eu ouvir o que você está passando. E com isso foi desenvolvida uma ideia de que eu era uma pessoa que estava ali para aconselhar e as pessoas me viam como alguém. Só que eu só ouvia, mas isso despertou no meu coração a necessidade de buscar, na época, o conhecimento e estudar a respeito, e ler a respeito, e me debruçar cada vez mais sobre as escrituras para ter ali, né, um direcionamento, para ter ali as ferramentas necessárias. Então, com 21 anos, eu estava já na minha primeira faculdade de psicologia, porque foi aonde eu me apaixonei mesmo pela prática do cuidar do outro, vou colocar assim, para a gente ficar num ambiente neutro aqui, pela prática do cuidar do outro. Então, mas é interessante como que um conselheiro, ele nasce completamente despreparado, né? Completamente despreparado. Aí, Tiago, Renato, né, a gente brincou um pouquinho a coisa do colete, né? Deixa eu me identificar. Mas há um ponto aí também bem interessante que eu queria apontar aqui, né? Ampliando aí a discussão, a gente está caminhando aqui, né, no nosso bate-papo, que às vezes eu compartilho até em sala de aula. A pessoa que está na comunidade de fé, aquele que faz o primeiro contato com quem chega, chamado de recepcionista e tal, né? Essa pessoa é fundamental no que nós poderíamos chamar lá na frente de um aconselhamento pastoral. Porque dependendo de como essa pessoa é recebida na comunidade, como ela foi acolhida, e ali ninguém começou a tratar sobre conflitos, crises, nada disso, mas foi um acolhimento. Esse primeiro acolhimento leva a pessoa lá para o salão de cultos, o momento da celebração. E como essa pessoa vai estar ali, as músicas, então o pessoal do louvor, o tipo de música, a mensagem que está ali, como o culto vai se desenvolvendo, como a pregação é compartilhada, tudo isso é um conjunto. Ué, começou aonde? Às vezes começou lá no estacionamento, na recepção da pessoa que chegou angustiada, aflita, triste, sem esperança. Começou ali. E que pode sim terminar ter um complemento no aconselhamento formal, lá com alguém capacitado e tal, que alguém vai direcionar. Só para dizer assim, nossa, que importância dessa pessoa que estava lá no estacionamento. Eu procuro sempre pontuar isso. Essa pessoa é muito importante. Quem faz o primeiro contato na comunidade de fé é muito importante. Então, mas ele fez teologia? Não, não fez. Tem algum treinamento? Não tem. Mas essa comunidade pode trabalhar o que a gente chama de poimênica, que é toda a comunidade preocupada com o ser humano, com esse encontro que eu falei aqui, né? Então, desde o primeiro contato até chegar lá na pessoa com maior capacitação teológica ou de aconselhamento,
todos estão envolvidos. Que legal, né? Não é só um. Puxa, que legal mesmo entender essa pluralidade de opções, né, dentro da comunidade de fé, né? Muitas pessoas que estão envolvidas e não só alguém que de fato é capacitado para, mas ele faz um processo, talvez, de condução a quem se preparou para aconselhar, né, e para cuidar. Vamos fundamentar, então, aonde que está a nossa conversa. Vamos lá bater esse papo. Acho que eu vou lembrar aqui uma palavrinha um pouquinho mais fácil de a gente definir esse aconselhamento pastoral e esse aconselhamento de outro tipo, entre talvez um aconselhamento que é integracionista, né, e um aconselhamento que não é integracionista. E vocês brigam comigo aí se eu tiver errado. Mas o que faz, né, do aconselhamento pastoral ser o que é? Estamos falando do quê? Estamos sentados aonde? O que é o aconselhamento pastoral? Tiago e Renato, entrar nessa questão do termo, né? do título, aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, aconselhamento bíblico, né? Eu colocaria ainda, pode ser um aconselhamento religioso. O cristão tende a ser bíblico, pastoral, chamado cristão. Porque nós estamos numa teologia chamada teologia prática. Essa teologia que acolhe o ser humano. Mas nós já falamos aqui, esse acolhimento tem como fonte as Sagradas Escrituras. Então, em algum momento, vai passar sim pela compaixão, pela sensibilidade, vai passar sim pela misericórdia. Esses são elementos bíblicos. Então depende muito da pessoa. Alguém vai dizer assim, eu sou um conselheiro bíblico. Eu me identifico como conselheiro bíblico, não tem problema nenhum, porque eu não entendo fazer aconselhamento pastoral, né, ou cristão sem ser bíblico. Mas aí entramos nessa distinção. Alguns vão falar, não, bíblico é só bíblico. Aí, claro, por trás disso existe metodologia. Por trás de falar que é aconselhamento bíblico, existe técnica. E o outro aconselhamento, que é pastoral ou cristão, ele não abre mão da palavra de Deus, das Escrituras. Só que ele se permite dialogar com outras áreas, por exemplo, a psicologia. Agora, o diálogo não é apropriação da área da teologia por técnicas e metodologias que são próprias da psicologia. Então, essas fronteiras precisam ser respeitadas por quem exerce aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral, questão bíblico, é da área da teologia, né? Que dialoga com uma outra área, por exemplo, a psicologia. Dialoga, não se apropria, né? De técnicas e recursos. Acho que isso é legal a gente considerar. Com certeza. Quando eu ouço o que o professor está falando, né, não se apropria, né, algo que pertence à teologia bíblica, eu percebo, Tiago, que a gente vive um tempo onde a impressão que dá é que vou usar pastores, conselheiros, vamos abrir aqui, não vamos limitar só a função pastoral, mas aquele que se propõe a fazer um aconselhamento a partir da Bíblia, né, seja ele conselheiro, pastor ou líder, enfim, seja o que for, eu percebo que eles estão muito mais preocupados em ter ali uma formação paralela do que necessariamente um domínio daquilo em que se fundamenta o aconselhamento bíblico, que são as Escrituras Sagradas. Então, a título de exemplo, vejo pessoas, né, que uma situação assim, um colega, né, que faz muito tempo isso, né, que ele já também trabalhava numa igreja e ele foi falar, olha, estou com muita dificuldade com alguns casais, estou procurando uma pós-graduação em família, você me recomenda? Aí eu fui ver, tipo assim, não tinha nada a ver com eu estava muito mais preocupado em puxar, era terapia familiar sistêmica, tecnicamente, o que ele se propôs a estudar, que não tem problema, ele pode estudar, vai agregar muito ao ministério, à prática, ao conhecimento dele,
Mas os casais que estavam procurando um aconselhamento bíblico, pastoral, um acolhimento dentro de uma fundamentação bíblica. E eu tentei pesquisar a fonte, né, que meu pai um dia compartilhou comigo, né, sobre isso. Meu pai é missionário da CEPAL e ele participou de um congresso, de uma palestra onde o palestrante citou, né, essa pesquisa. Eu não encontrei, né, os dados, peço perdão aqui, né, fonte, palavras da minha cabeça, vai ser... Mas... Fonte, tem uma figurinha, fonte, juro por Deus. Juro por Deus, Mas meu pai, conversando isso comigo há um tempo atrás, ele comentou que esse palestrante, ele citou dados dos Estados Unidos, isso. Né, a realidade que é de pessoas que procuram pastores, procuram o atendimento pastoral, o gabinete, vamos colocar assim, enquanto espaço formal, né, chegam lá e encontram um psicólogo, encontram um coach, encontram alguma outra coisa e não um pastor. Então a gente está perdendo um pouco dessa característica que é nossa. Como o professor Edilson acabou de colocar, é algo nosso, é da área da teologia, é do âmbito da teologia. E a gente empresta coisas de fora, de outras ciências, que tem muito a dialogar conosco, né? Mas que não quer dizer que são as ferramentas que nós precisamos enquanto pastores, conselheiros, que se propõem a fazer um aconselhamento bíblico, fundamentado na Bíblia, um aconselhamento pastoral. Enfim, então a gente perdeu um pouco dessa característica nossa, que a gente pode dizer assim, perder um pouco da identidade, né, enquanto conselheiro. O professor Edilson, ele colocou ali atrás essa questão das fronteiras, né? Eu acho que ficou exemplificado na fala do Renato também essa questão. Porque é muito comum a gente fazer o seguinte, né? É um pastor... Eu vou até pedir perdão para o ouvinte, mas eu vou acabar concentrando um pouquinho na questão da psicologia e do Ministério Pastoral, porque eu tenho 2 psicólogos convidados aqui, fica mais fácil. E 2 pastores. E 2 pastores, exatamente. 2 psicólogos e dois pastores, então fica mais fácil de conversar nessa ciência, né? A gente vê muita questão do... é um pastor que fala de psicologia no gabinete e é um psicólogo que fala de Bíblia no consultório, né? E acaba gerando essa tensão, né? Como estabelecer essas fronteiras e não ficar sempre com essa ideia, eu sou pastor e vou fazer psicologia, para que eu possa falar de psicologia no meu gabinete, ou eu sou psicólogo e quero fazer teologia para que eu possa falar de Deus, né? Ou aquela famosa frase, né? Vocês me briguem, tá? Por favor. Mas, pastor Renato, o senhor conhece um psicólogo para me atender? Mas eu queria um psicólogo cristão. Espera aí. Ele, né? Como estabelecer essas fronteiras e como que ela acontece de fato, né? Aí é uma questão legal, boa, pertinente, atual, recorrente. Né? E diária. Nós precisamos falar disso. Né? Eu fico muito à vontade, acho que o Renato também, porque temos formações na teologia e na psicologia, e a gente insiste com isso. Né? Mas eu vou exemplificar indo para uma outra área, vou puxar uma terceira área aqui, que é medicina. Né? Então vamos lá. Quando o membro da igreja ele tem um problema cardíaco, né? Tá com alguma dificuldade, ele vai procurar um médico. É raro ele falar assim, pastor, mas tem que ser um médico cristão. Acho que a preocupação dele é ele achar o melhor médico na área dele, na cidade onde ele está. Eu faria isso. Estou precisando de um ortopedista para fazer uma oração pelo meu joelho. Assim, rapaz, se alguém vai abrir o meu peito, eu quero que o cara seja muito competente. Porque eu vou entender que na profissão dele e na competência dele está a mão de Deus, abençoando na formação dele, capacitando para que ele seja aquele médico muito especial para acolher o doente e fazer a intervenção que precisa. Mas o médico não reconhece isso. Pode ele não reconhecer.
o que eu vou reconhecer é que a mão de Deus está sobre ele, mesmo que ele não tenha essa consciência. E eu vou me entregar a um profissional. Pronto, medicina. Então, qual a diferença da medicina para a psicologia? As duas são ciências. Eu compreendo essa preocupação dos membros, né, de pessoas nas comunidades, eu sei disso, né? Mas eu vou procurar alguém capacitado, habilitado, né? Claro, se puder ser da proximidade de fé, de confissão, eu compreendo isso, essa demanda, né? Mas eu vou procurar alguém que possa acolher a minha humanidade, né? Agora, isso fica como um ensino da medicina e da psicologia para os profissionais da teologia. Há uma demanda de acolhimento. Agora eu estou falando da teologia. Então, médicos estão ali para acolher, isso está claro. Eu vou ao médico porque ele vai me acolher. E se me acolher muito bem, eu volto. Se me acolher muito bem, eu quero continuar com ele. Eu sou assim, eu faço assim, né? Bem, psicólogos, é da formação ao acolhimento. Independente da demanda ou da confissão de fé, é da formação, acolhimento. Eu penso que isso é uma contribuição da psicologia à teologia, nos mostrando que o acolhimento é fundamental em nossas comunidades de fé. Aí isso eu penso que falta, sim, no exercício da nossa formação. Eu falo isso para os alunos. Vocês trabalham com pessoas. Vocês pregam para pessoas. Vocês visitam pessoas. Vocês acolhem pessoas. Então, é fundamental essa percepção para a teologia, que está em outras áreas também, né? Agora o Renato pode complementar também, penso, né? Essa questão da medicina, psicologia, teologia. Quando a gente... na verdade, há uma percepção, até por parte de quem busca esse entendimento, que se o cara é pastor e psicólogo, ele está completo, né? Então eu vou lá porque ele já é pastor e psicólogo, então ele vai fazer uma salada e vai resolver tudo de uma vez só. Então a gente precisa aqui estabelecer outros limites para além do uso de práticas e métodos, sabe, Tiago? Que é o limite de, enquanto pastor, eu reconhecer que talvez aquele aconselhado precisa de outra pessoa, psicólogo, o médico, né, o ortopedista para cuidar do joelho, né, precisa de outro profissional cuidando dele paralelamente, né? Então não é porque eu e o professor Edilson somos pastores e psicólogos que nós vamos montar um consultório híbrido. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe e nunca vai existir. Eu espero que nunca exista, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? O meu pai, eu tô citando meu pai bastante aqui. Meu pai fala: meu filho, se eu vou na hamburgueria, eu vou para comer hambúrguer. Se eu vou na pizzaria, eu vou para comer pizza. Eu não vou na churrascaria comer comida japonesa. Não faz sentido isso. E tem uma churrascaria aí que se sentiram ofendida, né? Justamente, mas não é tão bom quanto a carne. Então você vai lá para comer carne. Então é uma coisa assim que a gente precisa delimitar. Mas esse limite também precisa ser colocado pela pessoa que se propõe a fazer o acolhimento, como o professor Edilson está colocando, de entender que o limite dele é ali em uma especificidade, e se essa pessoa tem demandas maiores, ele vai precisar de outra ajuda. Eu vou fazer uma crítica aqui, mas só para uma reflexão, né? Setembro, né? Ano passado teve o Setembro Amarelo, né? Estávamos ali no auge da pandemia, um alto índice de ansiedade, episódios depressivos e tudo mais, e eu vi um monte de igreja fazendo campanha de Setembro Amarelo. Perfeito, ótimo. Mas eu faço uma pergunta: a sua igreja está preparada para receber essa demanda? Né? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Ou vocês vão simplesmente atender ligações, receber e-mails, mensagens, curtidas ali no Instagram, sobre pessoas que estão passando por uma dificuldade muito grande, porque o Setembro Amarelo se propõe a falar sobre suicídio, né? A gente trabalha ali a depressão, mas o ponto é um combate ao suicídio. E será que você, enquanto igreja que se propõe a entrar nessa campanha, você está com a estrutura preparada
para receber isso? Será que você tem as pontes para fazer os encaminhamentos? Mas, Renato, muito fácil. A hora que a pessoa ligar, é só pedir para ela orar mais, ler mais a Bíblia. Que é esse o motivo pelo qual ela tá passando mal, entendeu? É só orar mais, ler a Bíblia. Então, são pontos que, enquanto pastor e psicólogo, eu preciso questionar. E eu me pergunto, falei, poxa, realmente é uma campanha nobre, é uma campanha necessária, é uma campanha urgente, eu diria. Mas não é uma campanha que pode ser feita por qualquer um. E eu não estou dizendo que a igreja é qualquer um. Mas se você, como igreja, quer se propor a fazer tem uma estrutura pronta e apropriada para receber essas pessoas. Né? Então, há limites na atuação e há limites, né, na prática. Então, Renato, aí deixa eu entrar um pouquinho aí nessa fala, né, que também o Tiago provocou, a questão da oração e da Bíblia, né? 2 pontos fundamentais do aconselhamento. Não há aconselhamento sem oração e sem Bíblia, né? Isso é muito importante. Isso é da teologia, isso é do aconselhamento, formal ou informal. Agora, o que o Tiago levantou é pertinente mesmo, porque parece que fica só nessa, né? Mas há uma demanda, uma demanda de crise, uma demanda de conflito, uma demanda sistêmica, né? Há uma demanda de tristeza, uma demanda de depressão, uma demanda de ansiedade. Isso também está na comunidade. Aí, além da oração e da Bíblia, que são elementos fundamentais do aconselhamento, ou cristão, ou bíblico, ou pastoral, né? Precisa, sim, de um fundamento um pouco maior. É aquilo que a gente vem falando, essa consciência daquela pessoa na comunidade que fala assim, puxa vida, é a terceira pessoa que eu converso essa semana que vem falar de tristeza. Acendeu a luzinha nela. Né? O que é tristeza? Ela vai se perguntar, né? A tristeza está na área das emoções, dos sentimentos. Onde eu vou ler sobre isso? Eu vou ler a partir de uma produção ou da medicina, da psiquiatria ou da psicologia. Quer dizer, esse instrumental, né? Aí estão as fronteiras, isso é da medicina ou é da psicologia, mas é um instrumental que vamos dizer assim, isso é tristeza. Porque a terceira pessoa na igreja que eu escuto falando, você pode orar pela minha tristeza? Você pode orar pelo meu abatimento? O que é isso? Posso, mas eu vou orar a partir desse conhecimento que eu tenho, porque eu quero entender até a fonte dessa tristeza. Isso é da teologia. Isso é do aconselhamento pastoral. Também está na medicina, também está na filosofia, porque a tristeza ela nos acompanha, como a alegria também. Né? Eu quero tomar muito cuidado para eu não tomar esse episódio para mim, né? Para falar das coisas que o Tiago quer saber aqui, mas para o que todo mundo quer saber. Mas uma questão que aparece com frequência é a seguinte, não, então tá bom, né? A Bíblia, ela tem os conceitos, mas a psicologia, ela tem, ou as outras ciências, tem as ferramentas, né? Mas quando eu vejo vocês falando do conhecimento que vocês têm, eu percebo que não é tão simples assim, né? É como se fosse que o referencial teórico está na teologia e o referencial de aplicação prática está nas ferramentas das ciências. Não é bem assim, né? Como que seria, ou é, né? Eu que estou errado, né? Como que seria essa questão? O instrumental, a leitura é da teologia, né? Mas o manejo também é da teologia. Dava aula ontem, é uma disciplina que nós temos na nossa formação, né? E é da área também da psicologia, chamada psicologia da religião. Mas isso não é novo, isso não é de agora, isso não é do Brasil. Isso é do século XX, meados do século XX, ou antes até, quando a psicologia se interessava pelos fenômenos espirituais e religiosos. Então, há uma abordagem da psicologia chamada a psicologia da religião. E ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre aspectos positivos da religião e sobre aspectos negativos da religião.
Então, as comunidades de fé, elas precisam ter essa consciência. Nós somos uma comunidade de fé. Nós acolhemos pessoas que vieram para buscar no espiritual, no religioso, o apoio para as suas vidas. Pelo menos é assim que eu vou para um culto, né? Eu não quero aula. Eu já li algumas coisas, eu quero a palavra, eu quero ser alimentado por essa palavra, né? Eu quero celebrar, eu quero cultuar. As comunidades precisam entender isso, né? Aquilo que eu falei anteriormente. Se você entende e essa comunidade, ela trabalha no sentido, olha, você vai para o estacionamento. Por que, pastor? Né? Justo estacionamento, meu irmão, porque o irmão é o mais alegre que a gente tem, é o mais comunicativo que a gente tem. Se há alguma coisa no irmão, é o acolhimento, eu preciso do irmão lá. Ele começa esse processo lá na recepção, no estacionamento, porque essa é a visão da igreja. E aí se fala com o pessoal que trabalha com crianças, adolescentes, pessoal da música, quer dizer, toda a comunidade envolvida com o quê? Com o acolhimento. Então, Tiago, para mim isso é manejo. Não é só a teoria. A teoria está na teologia, o manejo está na psicologia. Não está, na minha compreensão, né? A teologia tem recursos, né? Há um tipo de teologia que a gente está chamando de prática pública, e ela, baseada nas escrituras, vai ter essa visão do acolhimento do ser humano, porque todos ali precisam do irmão do estacionamento, e por favor não entenda isso como demérito, ao contrário, estou tentando mostrar exatamente o oposto, né? Até aquele que tem a figura mais central, que é o pastor ou a pastora, todos se entristecem, se abatem, sentem fraquezas físicas, emocionais e até espirituais. Então, se a comunidade puder se ajudar mutuamente, isso é da teologia. Quer dizer, é uma discussão teórica, mas é também uma proposta de prática e de acolhimento. Quem está ouvindo a gente talvez esteja, talvez não, certamente está muito empolgado para desenvolver isso. Porque se eu tivesse que voltar lá atrás no nosso diagnóstico e eu pudesse dar a minha contribuição no diagnóstico, né, eu vejo que está começando a ficar em extinção essa prática do aconselhamento formal, né? A prática daquele que estabelece um padrão de comunicação para cuidar de alguém e tudo mais. Está sendo muito nessa coisa do encontrei no final do culto, no banco, no final e tudo mais. E talvez quem está ouvindo a gente fale assim, não, eu quero fazer disso a minha vida. Eu quero fazer disso a minha capacitação, quero estabelecer esse princípio de cuidado, de acolhimento com as pessoas. E só um parênteses aqui, né? Eu, quando falo sobre o assunto e escrevo, eu uso muito a palavra acolhimento. E a cada 10 palavras que o professor Edilson e o pastor Edilson falava, 9 era acolhimento. Então eu falei assim, cara, estou no lugar certo, então eu uso a palavra acolhimento também. Não, o acolhimento, Thiago, é um excelente exemplo, que é uma ferramenta. A escuta é uma técnica e isso não tem atribuição de ninguém, é de todos, né? Como o professor colocou, né? Então, a parte da recepção, do cara do estacionamento é o quê? Gente, um sorriso muda tudo. Você ser recebido com um bom dia em Curitiba, né? Com sorrisos, isso vai fazer toda a diferença. Então, isso é uma ferramenta, a gente pode até falar que isso é uma técnica que inicia um processo de acolhimento e que isso não é de propriedade de ninguém. Né? Pelo contrário, isso é o início de um processo que vai fazer toda a diferença. Talvez, né, se essa pessoa busca ali especificamente um conselho ou enfim, a apresentação de uma demanda, isso vai dar abertura para que isso seja tratado, cuidado, né, e para que a pessoa seja acolhida. Então é interessante a gente pensar a simplicidade, porque às vezes a gente acha que a solução está nas grandes técnicas, nos grandes métodos. Ok, depende do tamanho da demanda, mas muitas vezes não. Muitas vezes está ali no simples, né, no pequeno. E é conhecido algumas igrejas que estabeleceram o seu formato de igreja com base no aconselhamento.
né? Então tem as igrejas que são pautadas, por exemplo, por grupos pequenos, né? Igrejas que são pautadas por grandes encontros. E existem, né? Tem histórias de igrejas que são pautadas no desenvolver de aconselhamento. Eles capacitam os membros da igreja para serem conselheiros e é tudo baseado no aconselhamento. Minha última fala para vocês de pergunta é: quem ouviu a gente agora e quer viver isso? Que dicas que vocês dão, desde formação à prática, para quem quer desenvolver isso, quer viver isso? Olha para a igreja, talvez, e veja, nossa, meu pastor está sobrecarregado. Ou como fazer isso acontecer na minha igreja, na minha comunidade eclesiástica, seja ela agência missionária ou instituição de ensino, né? Quero fazer essa coisa do aconselhamento acontecer. O que vocês falariam para essas pessoas? Puxando um gancho no que o professor Edilson colocou, né, quando a gente estava falando da problematização lá atrás, acho que, em primeiro lugar, a pessoa precisa perceber se ela tem essa aptidão, né? Se ela tem, né, o que o professor Edilson até colocou, a questão do dom espiritual, não que isso seja algo fixo, fechado, né? A gente não vai entrar aqui na questão dos dons, né? Não quero trazer esse assunto, mas eu digo assim, se você não tem paciência para ouvir, se você não tem paciência para sentar com alguém, para fazer um mínimo de um processo de escuta, então talvez você não seja a pessoa mais adequada, você pode até ser, mas talvez você não seja a pessoa mais adequada para ser o conselheiro ou ali a pessoa que vai se dispor a entrar nesse ministério de aconselhamento, ou nessa área de aconselhamento da igreja, enfim, com o intuito de tirar a sobrecarga do pastor, como o Thiago colocou, né? Então, acho que, em primeiro lugar, antes mesmo de buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento, estudos, enfim, e buscar a se aperfeiçoar nessa prática, é você perceber se há em você algum tipo de aptidão e de gosto, né, pelo aconselhamento, né? Em primeiro lugar, acredito que essa seja o primeiro passo, você identificar em você se você e você se reconhece alguém, né, que está disposto a trabalhar com aconselhamento. E aí também, né, Renato, acho que um ponto importante é assim, Thiago e Renato, o sofrimento, ele faz parte da nossa trajetória. Então, o que seria o aconselhamento pastoral ou cristão, né, ou bíblico? Seria um instrumento na comunidade de fé, na igreja local, para que esse sofrimento fosse compartilhado, acolhido, vamos voltar à palavra, né? Ouvido, né? E aí sim, acompanhado. O sofrimento tem fundamentos físicos, há um profissional que vai cuidar disso. Há no sofrimento questões de perdas, né? De uma dor mental, há profissionais também. Isso tem toda uma questão religiosa ou espiritual também, a igreja está ali para isso. Então, o sofrimento está, porque nós temos isso na nossa vida, né? Desde a pessoa que acabou de chegar na comunidade até uma pessoa que está lá há 50 anos. Se a pessoa perceber assim, nossa, eu me identifico com isso, e eu quero trabalhar com pessoas que estão passando por isso, não para resolver os meus sofrimentos, mas para dar sentido ao sofrimento do outro, porque eu tenho consciência também do meu. Então já está identificando-se com o aconselhamento. É uma pessoa que vai se abrir a isso, e na comunidade as pessoas vão perceber isso, né? Aí, claro, pode ler, pode treinar, pode se habilitar, sem dúvida nenhuma. Aí é uma graduação, uma pós-graduação, né, em teologia, que pode ser feita. Então, aconselhamento pastoral, penso que é fundamental, tanto para o acolhimento às pessoas que precisam, mas também porque há pessoas capacitadas, né, e preparadas pelo Espírito de Deus para fazer essa escuta da dor e do sofrimento do outro. Puxa vida, eu quero agradecer muito, muito mesmo,
a participação de vocês dois aqui no podcast com a gente, Renato e Edilson. É muito bom, é muito gostoso ouvir a clareza, né? E às vezes o assunto ele acaba gerando em alguns aquele desejo de autodefesa, né? E foi interessante que não existiu isso no nosso podcast, porque foi um assunto leve, gostoso de ser tratado para demonstrar a importância de um tema, a necessidade de um tema e o quanto o conselheiro e o aconselhado são mais importantes do que a defesa de uma vertente, né, de uma linha. Então, quero agradecer muito, muito vocês dois. Queria deixar aí os últimos minutinhos de última fala, né? O tchau, eu brinco que agora é a hora de, se quiser vender livro, falar o arroba do Instagram, essa hora. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, de poder participar, né, de uma conversa como essa. E só para fechar assim, esse assunto, a gente não citou isso, mas é porque isso para nós é subjetivo, isso está intrínseco, né? Que tudo aquilo que nós nos propomos a fazer enquanto aconselhamento pastoral está fundamentado, né, nas Escrituras. Então a gente falou aqui de aperfeiçoamento, de capacitação, de estudo, mas na verdade a Bíblia, né, é a base de toda a nossa conversa aqui, né? Só quero fechar dizendo, isso está intrínseco na nossa conversa, então não se preocupe que a gente não citou, mas é porque para nós é natural. Então, você enquanto conselheiro, debruce na palavra de Deus e busque ali, né, o seu conhecimento e aperfeiçoamento, né, através das Escrituras. Mas quero agradecer, Thiago, a oportunidade de estar aqui, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado, né, da pessoa que me formou enquanto pastor, né, que fez parte da minha formação, né? Então fico muito feliz de poder estar ao lado do professor Edilson aqui. Me colocaram ele semestre passado numa banca também, eu fiquei pensando o que eu estou fazendo aqui do lado do Edilson, né? Mas é um prazer imenso, é um prazer muito grande, fico muito feliz, né, e agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Renato, tem sido muito bom, né? Temos nos encontrado em bancas, é verdade, né? Em encontros como esse. Muito obrigado, Thiago, pelo convite, né? Foi muito legal. Eu gostei bastante, né? E estar com você e com o Renato. E dizer assim, né? Para os que já estão fazendo aconselhamento, acreditem e continuem. Façam cada vez melhor e tornem suas comunidades de acolhimento, em todos os sentidos. Quem vai buscar, eu diria assim, acredite também, busque, vá numa comunidade, procure, né, uma igreja cristã no seu bairro, na sua cidade, né, identifique e fale com as pessoas, né? Porque aí começa esse processo. E eu vou vender um livro, sim, se eu puder, né? Nós temos um grupo de pesquisa na Fabapar, Thiago, acho que é importante também falar isso, grupo de pesquisa Teologia e Psicologia. O grupo é reconhecido pelo CNPq, né? E faz pesquisa. Tudo que a gente falou aqui, eu, Renato, você, nós aprofundamos um pouco no grupo. Né? Fronteiras, limites, aproximações, diálogos, tudo isso. Eu quero deixar aqui a dica de um livro, Teologias, Psicologias e Humanidades. Ele foi organizado por mim, mas são vários autores. Ele foi publicado pela editora CRV em 2019. Esse livro é uma coletânea desses estudos. Então, se alguém tiver interesse, Teologias, Psicologias e Humanidades, editora CRV. Coloque lá no site da editora o meu nome e já aparece. Eu sou o organizador, sou autor também, mas muitos outros colegas, né, com contribuições muito boas. Gente, muito obrigado, foi um prazer. E professor, não podemos deixar, se você deseja fazer parte desse grupo, vem para a Fabapar, nosso mestrado está aí, aberto, para você fazer parte desse grupo de estudo. E se você ainda não está no nível de um mestrado, né, temos também a graduação, temos também a pós-graduação, as nossas pós-graduações, que você pode buscar aí aperfeiçoamento, né, nos seus estudos, na sua prática. Mas é bem isso, Renato. Quer dizer, o livro é fruto desse trabalho da Fabapar, editado por uma editora, né, que é bem acadêmica.
mas é isso que o Renato colocou, né? Então venha, porque da graduação até o mestrado, nós também queremos acolher todos. Com certeza. O bom de trazer gente da casa para falar no podcast é que eu não preciso ser o garoto propaganda no final do episódio. Alguém faz isso por mim. Mas é isso aí. Se você quiser saber mais, crescer, se desenvolver na sua habilidade teológica, a FABAPAR é uma ótima faculdade para você fazer isso. Acessa lá o nosso site, vai ter todas as abas ali, desde graduação, estudos EAD, pós-graduação e mestrado, você pode pesquisar, e se você precisar de alguma informação, você pode entrar também nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, manda mensagem, pode mandar um direct que vai ter gente para responder. E se eu falo isso sem perguntar para os convidados, tá? Mas aí eu falo e depois a gente que se vira. E se você quiser também, de alguma forma, ter contato, mandar alguma mensagem, conversar com tanto o professor Edilson quanto o professor Renato, você também pode procurar a gente de alguma maneira, a gente faz chegar o seu comunicado a eles, tá bom? Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio Praxis de podcast aqui da FABAPAR. Um abraço e valeu!